Fala, gente, estamos de volta com a nossa continuação do mini curso. Eu dei a tarefinha para você fazer na última aula, vamos fazer a solução dela. No caso, eu vou fazer por variáveis, como a gente está fazendo, não precisa fazer assim, mas vou colocar que o dólar está 5, ou enfim, vou colocar só um vírgula aqui, eu nem sei quanto que está na verdade, mas está próximo de 5 hoje. Então, vou colocar 5,01 só para você ver que dá para fazer contas com vírgula e tudo mais. E aí, colocaria o custo da sua viagem será o S. E aí, você pode fazer... Eu poderia fazer outra variável também, mas vamos tocar isso, né? Porque temos que fazer... já vamos aprender mais uma coisa bem legal nessa próxima aula, tá? Então, opa, escrevi errado aqui, sorry. Acredito que agora vai dar certo. Deu. Aí ele deu com bastante vírgula o resultado ali, mas enfim, deu certo. Era mais para aparecer na tela mesmo, para você ver que vai funcionar. Então, olha só que legal. Já está se sentindo mais poderoso, mais poderosa, podendo fazer várias coisas com programação, né? Legal. Agora a gente vai aprender mais uma coisa que, para quem fez o curso de introdução à programação com você, não deu tempo de fazer, porque se a gente precisa conversar sobre mais coisas, mas não deixem de fazer se você ainda não fez, tá? A gente falou sobre saída de dados, então é o print, quando a gente quer imprimir alguma coisa na tela, a gente está saindo, está mostrando para a pessoa. No Python a gente vai explicar, já como tem mais tempo no mini curso, a gente vai falar sobre a entrada de dados também, quando alguém digita alguma coisa. Isso é muito legal. A entrada e a saída de dados faz com que você tenha interação com o usuário. Então, e a gente vai fazer um exercício bem básico, e depois desse a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais complexo para finalizar nossos cálculos da viagem dos sonhos, tá? Então, eu vou fazer um new repli aqui em Python e vou colocar, pode ser lá, entrada de dados. Esse é bem básico, só para realmente a gente entender como é que funciona e colocar a mão na massa. Lembra, a saída de dados, como a gente mostra na tela, é com o print, né? Acho que você já percebeu, a gente já usou várias vezes. A entrada de dados faz com que uma pessoa possa escrever algo na tela. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia eu criei uma variável que era um texto. Lembra que a gente estava mais criando variáveis que eram números, né? Mas você pode dar o valor da variável um texto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só ela funcionando. Então, olha só. Na linha 1, a gente colocou um texto para o valor da variável, que lembra, uma variável ela pode ser um número, pode ser um texto, pode ser várias coisas. E aí no print a gente está imprimindo o valor da variável. E aí, obviamente, ele vai imprimir a palavra nome, né? Não, claro que não. Você é um mega programador, você já aprendeu que ele vai acessar, o print vai falar isso aqui é uma variável, não está entre aspas. Então vamos pegar o valor disso. Então ele pegou o Leonardo. Então, mais uma coisinha que a gente viu, né? Que a gente pode colocar o valor de variáveis como texto também, tá? E agora a gente vai aprender como fazer o usuário digitar alguma coisa no teclado. Olha só que legal, muito legal. E ele interagir com o programa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar esse nome aqui, tá? Por quê? Porque a gente não quer definir um nome. A gente pode fazer duas coisas no nosso programa. Ou a gente pode já deixar definido, ou a gente pode pedir para o usuário definir. Deixar definido a gente já aprendeu. Variável é igual o valor que a gente quer que ela tenha, tá? E agora, para ele poder, para funcionar certinho, a gente vai colocar esse comando que chama input, ou input, enfim. Que é você fazer um input de dados, usando o teclado ali, tá? Uma entrada de dados. Vamos ver funciona, ele é bem parecido com o print, basicamente você escreve a palavra e coloca entre parênteses. E vou dar run aqui, e é interessante para você ver, ó, que ele não... Olha aqui o programa, ele tá mostrando que ele está executando, porque ele até sumiu as coisinhas que estavam antes, mas ele não rodou essa linha do print, tá vendo? Ele não está imprimindo nada, ele não deu erro nem nada, ele está em execução, esperando que você interaja com ele. Então, olha só que legal, você pode vir aqui e escrever, eu vou escrever Leonardo, e quando eu escrever Leonardo, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse texto
e falar que a variável nome vai ser igual ao valor desse texto. E aí depois ele vai imprimir de novo a variável, só para você ver que está funcionando. Então, ele imprimiu o Leonardo 2 vezes, certo? Faz sentido, né? Eu posso, só para você ver a diferença, claro, eu vou colocar outro texto aqui, sei lá, só para você entender a diferença, né? Então, mais uma vez, eu dei run, ele está esperando aqui, ele está executando, eu vou escrever outro nome, por exemplo, José, e aí ele pegou José, Então, olha só que interessante, só recapitulando, com a variável input, a função input, ele espera, quando o programa ele lê, opa, isso aqui é um input, eu tenho que esperar o usuário escrever alguma coisa, eu não vou continuar executando até que o usuário escreva algo, porque é isso que o input faz, ele para a execução do programa. Então, eu vou parar a execução do programa até o meu usuário me escrever algo, e aí quando ele escrever, eu vou dar esse nome para a variável, vou dar esse valor para a variável, esse texto, enfim, e aí depois ele vai lá e vai somar com outra variável, só para você ver funcionando, enfim. Legal? Então deu para ver, bem interessante, o input é simples, etc. E aí tem só uma coisa, antes da gente finalizar essa liçãozinha, que você poderia me perguntar, assim, né? Léo, eu achei legal, mas, por exemplo, esse programa está um pouco estranho, quando eu rodo ele fica todo em branco. Como que eu sei que eu tenho que escrever alguma coisa? Como que se alguém usar esse programa sabe que tem que escrever alguma coisa? E aí eu vou te falar, parabéns, você é muito inteligente, porque realmente não faz sentido. Não faz sentido você simplesmente aparecer algo e a gente adivinhar magicamente que ele está esperando que a gente escreva algo. Então, o que a gente faz? Tem duas soluções. A primeira é colocar um print antes, tá? Escreva seu nome, tá? Assim já funcionaria, tá? Então, vai aparecer ali primeiro, escreva seu nome. Aí eu vou colocar Leonardo. E aí deu. Então, você dá um indicativo para o usuário que ele tem que fazer. Agora faz sentido. E a segunda é mais um truquezinho, ó. Você não precisa colocar o print antes. O input, se você colocar um texto dentro dele, também funciona. Que ele meio que junta as duas coisas. Ele é um jeito de simplificar a escrita. Você está falando assim, ó, eu quero que ele faça um input e ele coloque na tela e escreva seu nome, tá? Então, ele é um jeito mais simples. Você viu que tem, mas também tem alguns problemas. Ele ficou bem junto ali, junto com o input, né? Então, tem várias formas de fazer. Eu vou fazer bem didaticamente, sempre com o print primeiro, tá? Nos nossos próximos exercícios. E é mais ou menos assim que a gente faz a entrada de dados na tela. Espero que sua cabeça já esteja borbulhando, pensando em muitas coisas bacanas que você possa fazer agora com toda essa interação de pegar coisas do usuário e escrever coisas na tela, tá bom?